Você também tem um trabalho com apometria, né? Uhum. Como que é esse trabalho com apometria e o que é apometria? A apometria é uma técnica muito eficaz em que nós acessamos os obsessores e os níveis que uma pessoa carrega com ela. Tudo é energia. E quando nós falamos de energia, existem vários níveis de energia. Tanto os encarnados como os desencarnados, eles têm energia. E se eles têm a mesma energia, então a mesma faixa vibracional, então nós dividimos a energia em faixas vibracionais. Então você tem, por exemplo, a faixa vibracional do medo. Você tem a faixa vibracional do ódio. Você tem a faixa... que são vibrações. Você pode medir. Você pegar a tabela Hawkins hoje, ou a tabela de Agatha, existe aquela frequência. Sim. Aquela frequência do medo, vamos usar o medo, por exemplo. Então você tem uma pessoa encarnada que ela... A frequência maior dela é o medo. Então ela está onde? Naquela faixa. Você também tem os desencarnados que também estão na mesma faixa, porque não pense que uma pessoa encarnada que vive no medo, ela vive nessa faixa. Quando ela desencarna, ela continua na mesma faixa, ela só não está encarnada. Não é que ela desencarnou, desencarnou, agora a vibração dela aumenta. Não, não aumenta, irmão. Continua a mesma. Ela só não está no corpo. Uhum. Então, existem nessas faixas os encarnados e os desencarnados. Quando você está nessa faixa, você atrai essas almas, essas consciências que estão na mesma vibração. E por você estar encarnado, você tem energia. Os desencarnados não têm, eles precisam de uma energia. E eles acabam colando nas pessoas, eles virando obsessores. Uhum. Então, nós temos que entender que quando nós falamos de obsessor, qual é a primeira coisa que vem? É ruim. Ele está ali para te sacanear. Ele está ali para te fazer mal. E não é. Né? Como nós trabalhamos com obsessores, né? Então quem é apômetra, como eu, é especialista em obsessor. Porque esse é o nosso trabalho. E nós trabalhamos, como é que com a apometria, então nós abrimos os 7 campos da pessoa e nós, né? E aí esses obsessores se apresentam, geralmente em Então, quando nós fazemos a apometria, eu sou dirigente e eu tenho comigo trabalhando ali 4 ou 5 médiums. E aquele obsessor incorpora em um médium. E nós acabamos entendendo o que está passando com ele, por que ele está ali. Então ele foi, por exemplo, uma pessoa que vibrava no medo e desencarnou no medo. E ele está ali perdida. Com medo. Uhum. Com medo. Uhum. Por isso que ele está na mesma frequência da pessoa. Sim. Então nós temos que fazer o quê? Tratar ele. Então a apometria é tratar o obsessor. Para tirar o obsessor. A gente não arranca o obsessor da pessoa e joga. Sim. Não é isso. A apometria é um tratamento de amor, de acolhimento. Então, nós pegamos aquele obsessor que está incorporado no médium, nós entendemos o que aconteceu com ele, porque ele passou, que ele estava naquele estágio de medo. Tiramos ele daquele estágio, preparamos ele, tratamos ele e damos uma opção para ele ir para um hospital, que chama-se Hospital Amor e Caridade. Ou ele vai para os senhores do karma, que é o quê? Continuar o seu ciclo encarnatório sem passar por um hospital. A opção é dele. Mas ele só tem essas 2 opções. Ele não tem a opção de ficar. Porque já está tratado, nem ele quer ficar. Ou ele quer continuar com a jornada dele, né, encarnando, tal, ou ele quer ir para o hospital. Ele não quer ficar ali. Ele não é obsessor por opção, porque ele quer. Ele é porque ele não teve opção. E aí nós encaminhamos, e é isso a gente faz esse trabalho. E qual fazer esse trabalho, nós vemos que praticamente, né, todos os obsessores são almas sofridas que precisam de ajuda. Mesmo aqueles que são... Às vezes a gente pega uns que, nossa senhora, a primeira vez, o cara, nossa, aquele cara lá é o capeta. Raiva, né? Meio com raiva. Com raiva e tal, mas sabe o que nós... Aí quando nós começamos a tratar, muitos, foi porque fizeram um contrato. Que tipo de contrato? Então, imagina, você é casada. Seu marido trai, aí você pega, aí vocês se separam, aí você fica com aquele ódio. E você começa a emanar.
Eu quero que ele nunca mais seja feliz na vida, eu quero que ele... Nananã. Tem pessoas que mandam fazer trabalho. Sim. Quando vão fazer o trabalho, elas não olham todo o contrato, elas não veem... As letrinhas pequenas. Elas não veem. Então a pessoa lá faz, mas com qual entidade ela fez aquele contrato? E não é aqueles 200 reais, 500 reais que você vai pagar por trabalho, não. Porque isso é o que aquela pessoa que está encarnada fazendo, que é de dinheiro, mas as entidades encarregadas de fazer o trabalho, elas não querem dinheiro, porque elas não estão encarnadas, elas querem o seu serviço. Aí você vai, encomenda, acontece tudo isso, aí você desencarna. Aí chega, quando você desencarnou, eles chegam lá e falam, querido, a conta chegou. Lembra? 200 anos, 300 anos, não é 5 meses. Uhum. Servindo como obsessor. Nas condições mais horríveis que você possa imaginar. Então, a gente pega aquilo, consegue quebrar o contrato, consegue tratar e subir. Já pensou em fazer isso numa clínica de reabilitação, por exemplo? Porque a gente tem um monte de pessoas aqui vivas. Então, mas é o que eu tô te falando. O trabalho de apometria, é o que eu te falei, a gente não faz um trabalho de apometria, eu trabalho no Cura-te, né? Universalista e espiritualista, é um centro universalista, né? Nós não temos religião. Nossa religião é o amor. Ali nós, né, todos são bem-vindos. Nós não temos atendimento avulso, por exemplo. Nós temos um ciclo de cura, né? Um atendimento, chama-se ciclo de cura, que é de 3 meses, que ele passa por várias, constelação familiar, harmonização, teta healing, barra de access. Ele tem todo um suporte. Por quê? Porque se aquela pessoa tá no medo, vamos colocar, né? Aí a gente faz todo esse trabalho de, às vezes são 4 sessões, 5 sessões, e limpamos a pessoa, tiramos o obsessor, resolvemos o negócio. Uhum. Se ela continua naquela faixa vibracional, se ela não muda, daqui a 4 meses ela tá de volta. Voltou tudo. Claro, a gente limpou, tiramos, encaminhamos os obsessores, fizemos todo o trabalho. Mas você ficou na mesma faixa. Você vai chamar outros. Vai chamar. Então, precisa haver um entendimento da pessoa. Por isso que a gente tem todo esse barra de access, constelação familiar, para que ela saia daquele nível vibracional. E a mesma coisa acontece nos níveis mais elevados. Se você vibra no amor, na compaixão, na felicidade, na prosperidade, na gratidão, são faixas vibracionais que você também vai encontrar o que? Almas na mesma faixa vibracional, mas é lá em cima. Você tem muito mais ajuda, você tem muito mais força, porque são, né? São almas que estão ali e vão ser obsessores, vamos dizer assim, né? Mas de luz. Entendi. Entendeu? Então, por isso que é tão importante nós entendermos isso e trabalharmos para revermos os nossos conceitos, as nossas crenças, mudarmos, nos transformarmos e sairmos dessas faixas de medo, de ódio, né? Que é uma faixa que a tabela de Hawkins explica perfeitamente. Eu trabalho com radiestesia. Então, tem que sair dali. Tem que sair dali. E é esse o trabalho que nós fazemos, né? O meu trabalho é ajudar as pessoas a saírem disso, dessas faixas muito baixas, exatamente para evitar essa abertura, que é o foco, a fonte é o espiritual. A fonte está ali. A doença, ela é o ápice, é o seu corpo gritando, pelo amor de Deus, me ajuda. Se nós formos para a doença, qual foi a emoção, a ação, qual foi a emoção, qual foi o pensamento, qual foi a crença e qual foi a influência espiritual, tá lá. Então nós temos que tratar o foco, porque se nós só tratamos ali em cima a doença com remédio, ele remedia. Ele vai voltar, ele vai piorar, ele vai ficar sempre ali em cima. Nós temos que ir no foco, a gente tem que matar o mal pela raiz, não é assim que fala? Sim. A raiz tá no espiritual. Tá lá.